gente começa falando justamente sobre o trabalho da comissão. Bem-vindo, vereador, boa tarde. E eu já inicio com a minha primeira pergunta. Como está sendo essa experiência de presidir a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor aqui da Câmara Municipal? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não tem um momento tão difícil que estamos passando de ser o presidente dessa comissão, né? Porque a gente vê a inflação como é que está. Alimentos, questão do combustível, que a gente depende muito aí do governo federal. Então é um momento muito difícil, porque a pandemia trouxe isso. Então essa comissão, a nossa Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, ela tem que atuar, tem que estar de olho, e principalmente depois agora também que acabou acontecendo a guerra lá na Ucrânia, a Rússia, e isso daí, no momento que nós esperávamos que as coisas iam se encaixar, acabou piorando um pouquinho mais a situação. Então é uma comissão muito importante, tenho a honra de presidir ela, apesar das dificuldades que temos aí de local, que precisou de improvisar também até o estúdio da TV Câmara, o plenário da Câmara, mas estamos tentando fazer o de melhor para poder conduzir essa comissão. E falando nisso, vereador, até nesse olhar do consumidor, a gente vai falar agora do olhar do usuário do sistema de transporte público aqui da nossa cidade. O vereador tem alguns projetos relacionados a esse tema, ele que inclusive participou da audiência pública. A gente lembra que a gente está aí para iniciar um processo de licitação do transporte público urbano. Hoje, quando a gente fala disso, qual é a sua maior preocupação e o que levou o senhor justamente a protocolar essas matérias? Bom, a maior preocupação hoje é, mais uma vez, se nós não conseguirmos ter um consenso e ter uma empresa licitatória para que possa colocar a licitação em prática. Então, acredito que o presidente da INDEC, bem o senhor Vinícius Veretti, e toda a sua equipe tiveram um cuidado muito especial de trazer um modelo de licitação para que nós possamos ter empresas interessadas e que essas empresas consigam cumprir com o contrato. Então, presidindo a Comissão de Defesa do Consumidor, participei de 5 audiências públicas, foram 11. 11 audiências já é um número meio... É um recorde, né? Com base em outras... audiências descentralizadas, né? Em várias regiões. Eu pude acompanhar, participei de 5, só não participei de outras porque coincidia com o horário das sessões. Mas a expectativa é para que dessa vez realmente, mantendo o foco nessa serenidade de também ver o lado da empresa licitada, e o que vai trazer de benefício para a cidade é de que realmente saia do papel essa licitação. E nesse meio tempo, o senhor também protocolou, por exemplo, um projeto que trata aí da questão do uso do bilhete único pelos desempregados aqui da cidade de Campinas. Como seria isso? Isso daí, na verdade, é uma lei de 96 que já existe, já foi votada, aprovada na nossa cidade. O que eu pedi foi uma alteração nessa lei. Essa lei acabou se tornando um pouquinho mais enxuta, se for aprovada em segunda discussão, ela vai deixar os critérios um pouquinho mais enxuto, trazendo benefício diretamente para aquelas pessoas que precisam. Então nós vamos tirar um pouco de custo da prefeitura, mas vamos dar a possibilidade do desempregado, aquele que tem o cadastro no CEPAT, aquele que está procurando emprego, aquele que precisa de um emprego, por conta da pandemia, de toda a situação do país, juntamente com a sua inscrição no cadastro único. Então ele vai ter que ter o CAD único, que é a situação de vulnerabilidade. Exatamente. Fora a inscrição também por uma vaga no CEPAT. Exatamente. Aí, essa alteração na lei dá o benefício para essa pessoa, um cartão único com validade aí de 30 dias, para que ela possa participar das entrevistas de emprego. Porque, às vezes, ela recebe até um telefonema, olha, compareça na empresa tal que você foi selecionado, e aí às vezes começa aquela correria do cidadão com o vizinho, olha, me empresta a passagem, e às vezes eu já até pedi outras coisas para o vizinho, e o vizinho fala, olha, não tem como te ajudar. Então, esse bilhete único é para poder ajudar esse desempregado, essa pessoa que está passando por um momento de dificuldade, a poder ir na sua entrevista de emprego para gerar uma expectativa de um trabalho.
Ainda falando do direito do usuário, o senhor também pede uma alteração na lei que fala lá daquele assento preferencial. Se você que está no ônibus, às vezes tem aquele lugar ali que está marcado, olha, são gestantes, mães com bebês no colo, idosos. Para quem o senhor quer expandir esse direito também, vereador? Tudo isso daí, essa ideia começou por conta de vários trabalhos que nós já estamos enfrentando as dificuldades dos espectro autista no município. E uma mãe me relatou que uma pessoa falou para ela que o filho dela não tinha nenhum problema. E, na verdade, ele tinha um problema de autismo e gerou uma discussão dentro do ônibus. Então, pedimos para incluir os autistas também como preferencial. E, inclusive, 2 assentos após a roleta. Porque tem pessoas que têm um problema de deficiência, tem um problema... que tem aqueles direitos de sentar, mas ela também não quer ficar exclusa da sociedade. Então, quando você coloca os assentos só na frente do ônibus, dá a impressão de que você não quer essas pessoas incluídas na sociedade. Então, tem pessoas que querem pagar a passagem, mas também precisam e necessitam daquele assento, porque ela ela tem um tipo de deficiência que ela precisa daquele local para ela. Tá, outra proposta, mas dessa vez pensando aí no conforto e melhores condições de trabalho para os motoristas do transporte coletivo e também para os fiscais dessas empresas, o senhor fala de área exclusiva de descanso, refeição e banheiro para esses profissionais. Por que isso, vereador? Eles já não descansam lá no terminal? Como que é isso hoje? Bom, no terminal aqui, existe alguns banheiros, apesar de não atender, eu acredito, da melhor forma possível a todas as pessoas que envolvem, porque no terminal não tem só os motoristas, né? Tem todo funcionário que atua no terminal e também tem as pessoas que, às vezes, fazem uso desses banheiros. Mas e nas linhas distantes? Jardim Miriam, Campo Belo. Como que fica o motorista se ele passar mal, se ele precisar de um banheiro, onde não tem? Então, eu acredito que isso daí, nós estamos até entrando numa esfera de direito do trabalhador. Ele pode sair daqui, passar mal no meio do caminho, precisar de fazer uso de um banheiro e não tem. Eles pedem geralmente para o comércio local um favor, digamos assim, hoje, né, vereador? É um favor, mas a TV Câmara foi gravar com a gente no Jardim Miriam, lá só tem condomínio, não tem um comércio do lado. E às vezes já foram relatados motoristas se afastando por problemas de saúde, por às vezes ter que segurar, se conter das suas necessidades e não ter o tempo correto de poder fazer uso de um banheiro. A gente lembra, então, que essa matéria ela foi protocolada em 2 de fevereiro deste ano. Atualmente, ela está na Coordenadoria de Processo Legislativo. É o momento, inclusive, de análise para possíveis emendas, substitutivos e tudo mais. É o processo legal aqui da tramitação das matérias na Câmara de Campinas. E se você quiser saber mais, é só ir lá no site campinas.sp.leg.br. Vereador, o senhor também discutiu lá na Comissão dos Direitos do Consumidor a falada LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, o senhor fala dessa questão no tratamento de dados pessoais, criando o Conselho de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade no município de Campinas. Por que o senhor acha necessário que a gente tenha esse conselho, essas pessoas, justamente para, nesse momento em que se discute tanto essa validade dessa lei? Bom, também o próprio prefeito Dário já colocou um decreto, né, no município, mas o conselho ele é importante porque é uma lei difícil de ser interpretada e até de ser colocada em prática. Então, uma empresa, uma pessoa, uma instituição que quiser colocar isso daí em prática, quem que são as empresas que vão oferecer esse trabalho para que essas empresas possam se enquadrar dentro da lei? Então, esse conselho seria exatamente para isso, para poder facilitar e ajudar as empresas do nosso município e as próprias instituições a estarem fazendo uso dessa empresa. Um outro projeto também protocolado pelo senhor, só que esse foi, inclusive, no ano passado, mas continua tramitando. A gente lembra que alguns projetos, quando eles são protocolados no mesmo ano e entram na pauta, muitas vezes é porque foi feito um pedido de urgência. Caso contrário, eles seguem o rito normal. A gente tem um projeto do vereador que trata da limpeza, conservação,
construção de muros e passeios em terrenos particulares em Campinas, a gente tem toda uma questão quando se fala disso aqui na cidade. Vereador, o que o senhor pretende com essa matéria? Essa matéria é o Mãos à Obras, né? Sim. É o projeto Mãos à Obras. O que acontece? A cidade de Campinas é muito grande. É muito difícil a prefeitura dar conta de todos os espaços públicos que nós temos, de todos os problemas que nós temos. A gente sabe que a popularização da cidade, as construções vão avançando numa velocidade muito maior do que a gente consegue gerar de infraestrutura para a cidade, para o executivo. Então, esse projeto ele vai aproximar a sociedade junto com o executivo. Então, hoje, pessoas de uma sociedade, de uma rua, de um quarteirão, uma empresa, uma entidade, poderá oferecer ajuda de mão de obra, de custos para a prefeitura. Então, ela protocolaria em um projeto indicando uma melhora em algum local urbano e a prefeitura faz a avaliação desse projeto e a prefeitura só fiscaliza a obra, o projeto. Então, isso daí entra calçada, entra muros, entra parques, campos, parquinhos, até escolas. A sociedade poderá fazer projetos para poder ajudar as escolas com poda de árvore, com os matos, enfim, pegar a sociedade, aproximar junto com o executivo, trabalhando junto com o legislativo. E se você quiser saber mais sobre o trabalho do vereador, você entra lá no site campinas.sp.leg.br. Você pode pesquisar quais são as proposições, o que o vereador tem proposto. A gente está falando aqui de projeto, mas nós temos requerimentos, indicações. Você entra lá em pesquisa de proposição, vai na aba onde você pode digitar o nome do vereador e ali você vê tudo que ele tem proposto aqui na Câmara desde que assumiu aí a cadeira de vereador em 2021. A gente lembra, olha, a gente fez uma pesquisa, o vereador tem 382 indicações, 13 moções, 7 propostas de projeto de decreto legislativo, 6 projetos de lei complementar, 20 projetos de lei ordinária, 3 projetos de resolução, além de 107 requerimentos protocolados na Câmara. E, vereador, uma questão muito colocada por vários parlamentares é a questão da saúde. O senhor mesmo fala bastante ali do atendimento da UPA da Padre Anchieta. Inclusive, tem um projeto de autoria do senhor que fala sobre isso, controle de frequência dos servidores através de ponto eletrônico nos centros de saúde. Foi justamente por conta dessa reclamação da população que o senhor acha que é preciso ter, que tem esse ponto eletrônico? Não, isso daí foi uma questão de isonomia. Por quê? Porque assim, nós temos aí os funcionários da saúde que fizeram um concurso público através da Secretaria Municipal de Saúde. Tá. E muitos deles estão emprestados para a Rede Marugate, que atende UPAs, que atende Marugate, Ouro Verde. Porém, são do mesmo concurso que os médicos que atuam nas policlínicas e no centro de saúde. Porém, nas UPAs e no hospital, eles têm que fazer a frequência do ponto digital. E hoje, nós temos aí muitos ainda centros de saúde e policlínicas que não fazem uso do ponto eletrônico. Então, é uma questão de isonomia. O que um tem direito, o outro também teria direito. Sim. Então, se lá exige o ponto digital, então que todos sigam a mesma regra. Independente do lugar onde estejam trabalhando. Exatamente. Se teve um empréstimo, eles têm que prestar o serviço do mesmo jeito. Exatamente. Vereador, até porque a gente está falando dessas questões de saúde, o senhor protocolou vários requerimentos perguntando a respeito de atendimento nas unidades de saúde. A gente sabe que, inclusive, recentemente foi aí anunciado mutirões de cirurgias eletivas que foram represadas durante a pandemia. A gente sabe que também existe uma luta por mais leitos, principalmente para as crianças, nesse momento que as doenças respiratórias estão lotando os hospitais. Qual é a sua preocupação quando a gente fala desse atendimento nos centros de saúde, principalmente nas UPAs? Bom, o mutirão, que eu até trouxe aqui uma emenda parlamentar para a gente ajudar nas operações de cataratas, eu acredito que não vá resolver tudo. Mas a emenda parlamentar que nós encaminhamos do Partido do Podemos foi para que pudéssemos fazer próximo a 600 cirurgias. Então, essa aí é uma das maneiras que temos aí de poder ajudar a cidade de Campinas. É uma verba, então, que o vereador pede para um deputado do seu partido
destinar a nossa cidade para que isso aconteça. Isso. A deputada federal Renata Abreu, muito preocupada com a causa da mulher, ela destinou esses R$200 mil para a cidade de Campinas para que a gente ajude no mutirão da operação de catarata. Mas também nós temos também o plano do governo do estado agora, o governador Rodrigo Garcia, ele fez um anúncio muito importante. Ele vai dobrar o valor do que o SUS paga numa operação para atrair os hospitais da cidade e as instituições filantrópicas da cidade a fazerem cirurgias para diminuir a fila no estado. Então, estamos falando de uma cirurgia que custaria 5 mil, o SUS, através do decreto do governador, vai pagar 10 mil. Então, vai possibilitar fazer um chamamento público na nossa cidade e colocar os hospitais particulares para ajudar a fila do SUS. Então, também é uma outra medida que vai ter um efeito enorme. Fora o que o governador anunciou na AME, na visita dele à cidade de Campinas, aumentando, aliás, dobrando o número de cirurgias no mês através dos AMEs aqui da nossa cidade e de toda a região. Então, são ações desse tipo que nós vamos conseguir eliminar essa fila que está tendo aí por conta da pandemia, das operações não só de cataratas, mas tem a operação de gente esperando do joelho, quadril, pessoas com câncer. Então, enfim, nós temos que dar muita atenção nisso daí, porque se trata da vida, né? Sim. Falando em saúde, mas saindo um pouquinho da questão da saúde pública, a gente teve nesta última semana a votação lá no Supremo, mantendo aquela lista do rol taxativo, ou seja, os planos de saúde não são mais assim, digamos que eles não podem passar daquela lista, ou seja, se um tratamento indicado, se algo for indicado além daquela lista, o plano de saúde não tem necessariamente, porque antigamente as pessoas entravam na justiça, conseguiam uma liminar para que aquele tratamento fosse realizado. Vereador, o senhor como presidente da Comissão do Consumidor e tão preocupado também com as questões da saúde, como que o senhor viu essa decisão? Bom, péssima, né? Eu vou deixar uma coisa aqui que é muito legal que as pessoas falam, mas você é vereador, você tem plano de saúde. Olha só para você ver quanto que é importante da gente ter um sistema de saúde no país, público, que funcione. Porque até uma decisão dessa hoje afeta diretamente o que nós temos também, em geral, todo mundo. Eu também pago o plano de saúde e também vou sofrer com essa medida. Agora, a nossa comissão vai ter que trabalhar muito com moções, com requerimento, com ofício. Vamos fazer um grande barulho na mídia para ver se a gente consegue reverter essa decisão. Porque isso pode encadear uma migração de pessoas do plano de saúde e prejudicar mais ainda os atendimentos no SUS. Porque hoje já estamos trabalhando aí com uma demanda reprimida de profissionais para atender toda essa população, que por conta da inflação e a dificuldade financeira, muitos deixaram o plano. Agora, essa decisão pode fazer com que muitas dessas pessoas deixem os planos por não ter garantido ali aquela operação específica que ele possa imaginar que vai ter e passar para o atendimento do SUS. E tem mais um outro detalhe também, ver o projeto, ver essa resolução aí de forma ao contrário. O plano de saúde perdendo hoje 20%, 25% dos seus usuários, será que ele vai ter capacidade de honrar com os seus contratos e compromissos no nosso país, no estado ou na cidade? Tem essa. Será que ele vai conseguir honrar com essa perda, com essa migração por conta do não atendimento de algumas cirurgias? Então tem tudo isso daí para a gente analisar e é a comissão que vai ter que trabalhar na cidade de Campinas. O senhor inclusive falou dessa força, né? A gente está falando de uma comissão, o vereador Eduardo Magoga é o presidente, mas ela tem 5 membros e toda vez que a Câmara apresenta, por exemplo, uma moção, como é o documento que o vereador mencionou, ela se coloca, ou seja, a posição do Legislativo Campineiro acerca de um tema. E a gente sabe, vereador, que a gente tem um parlamento metropolitano, inclusive que o presidente da Câmara de Campinas é o presidente do parlamento. O senhor acha que seria mais uma questão para os outros vereadores, por exemplo, da região metropolitana de Campinas, também lutar junto com a Comissão de Defesa do Consumidor aqui do Legislativo Campineiro para mostrar o posicionamento dos parlamentares da nossa região? Sim, isso daí traz muita força. Eu lembro que numa matéria sobre a CPFL discutida na comissão, nós envolvemos todos os vereadores da região. Aonde a CPFL fazia uso de energia ou distribuir energia,
nós passamos toda essa documentação para esses vereadores em volta da região metropolitana. E com o parlamento metropolitano, que eu também visitei, é uma coisa que eu recomendo aos vereadores dessa casa que participem. Não é só o presidente não, que não é só, precisa não é participar. só os presidentes. Eu fui para, acho que, uma cidade aqui vizinha, tinha muito vereador da cidade de Hortolândia. Então, isso é legal, essa participação. E isso também traz uma força maior para o requerimento, para a moção, o envolvimento de tudo isso daí, porque a região metropolitana é muito grande e ela tem um peso enorme político aqui no nosso estado. Então, isso daí vai ajudar muito. E se precisarmos de fazer uso do presidente da casa para levar isso aí para presidente da comissão metropolitana, nós vamos fazer uso sim. Inclusive, o senhor vê a possibilidade, já citou até por conta do partido, de também levar essa discussão para âmbito estadual ou até federal no seu partido? Bom, eu pretendo fazer também, mas eu acho que deve ter gente até mais adiantada já nessa questão e isso daí acho que vai ser geral, acho que não vai ser só eu aqui da cidade de Campinas, eu acredito que muito em breve vão ter que mexer nesse assunto aí. Tá certo, então, vereador. Olha, se você quiser entrar em contato com o vereador Eduardo Magoga, a gente lembra que as reuniões da Câmara acontecem lá no Teatro Bento Quirino, que fica no centro da cidade de Campinas, Rua Lusitana, com entrada no número 1555, mas os gabinetes continuam funcionando aqui na Avenida da Saudade 1004 e o gabinete do vereador é o 31, o 3736-1750. Tem algum outro meio também dos munícipes falarem com o senhor, vereador? Bom, geralmente as redes sociais, né? Lá Todo mundo hoje está na rede social. Puxa a orelha, uns elogiam, outros criticam, outros recebem a notícia, mas não sabem o que nós estamos pensando, então acaba até nos ajudando, porque a participação das pessoas nas redes sociais abre a nossa mente também, porque a gente consegue enxergar por caminhos que quando a gente coloca o projeto, acaba não enxergando. Então, participe nas nossas redes sociais. Está lá, é fácil, Eduardo Magoga, ou às vezes o pessoal procura como Du Tapeceiro, vai me achar do mesmo jeito. Tá certo, então muito obrigada, boa tarde e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e continue esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns e que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Obrigada, bem, olha, e assim a gente vai para um breve intervalo e na sequência Gabriel Castro estará de volta. Até já!